Saindo um pouco da empresa, indo para um cenário mais geral por parte dos Estados Unidos, a gente viu os PMIs ontem, a gente viu pedidos de seguro-desemprego, isso acabou trazendo, né, uma percepção talvez ali de um pouso suave na economia, sem muitas expectativas das treasuries abrirem ainda mais, talvez trouxe ali até um cenário mais benigno para o Federal Reserve. Como que você está vendo, né, esses dados econômicos? Até porque a gente está numa semana pré-payroll, né? Teremos na semana que vem, e muita expectativa sobre o que vai acontecer na próxima reunião. A gente já viu tanta coisa, né, ao longo das últimas semanas. O que esses dados, né, podem trazer de ânimo até mesmo para os investidores? O que esses dados podem sinalizar em relação à economia americana nesse sentido? Boa, Felipe. O que aconteceu foi o seguinte: essa semana a gente teve poucos indicadores, essa que é a verdade. Semana que vem vai ser uma semana super cheia. Na verdade, assim, as próximas semanas vai ter bastante trabalho, eu diria, aí para vocês, né, que acompanham, que estão 24 horas vivendo o mercado, porque tem bastante coisa acontecendo no mercado. Exato. Então, assim, nas próximas semanas você tem aí payroll, eleições, FONC, depois CPI, resultado da NVIDIA. Então, assim, vol à vista, né? Volatilidade à vista. Semana que vem tem o payroll. Mas antes disso, essa semana foi uma semana um pouco mais esvaziada em termos de indicadores econômicos, mas a gente teve o Flash PMI. Os PMIs, para quem não sabe, né, o indicador, né, o que ele busca medir, né? Basicamente, ele pega lá as demandas dos gerentes das empresas ou de quem gerenciam as compras, né? Então ele vai lá fazer essa medição para tentar buscar a tendência da economia, tanto no segmento de serviços quanto da indústria. Então ele divide em segmento em serviços e indústria. Para a economia americana, o que é mais relevante, obviamente, é o segmento de serviços. E aí o que a gente viu foi que, mais uma vez, uma leitura benigna, né? Ou seja, com um índice bem acima dos 50 na parte de serviços. E, assim, o crescimento, né, foi essencialmente impulsionado aí pelo setor de serviços, já que a produção industrial se contraiu aí pelo terceiro mês consecutivo, tá? Agora, quem manda, de fato, na economia americana é o segmento de serviços, que cresceu aí num ritmo marginalmente, inclusive, superior neste início já de quarto trimestre, tá? E por que isso é relevante, né? Porque basicamente está dizendo o seguinte, né, os PMIs, eles estão lá crescendo a um patamar, especialmente na parte de serviços, né? Se você olhar o gráfico, né, que a Standard & Poor's ela fornece exatamente desses PMIs, você vê que tem guarda uma correlação, uma relação com o PIB, e segundo o próprio economista-chefe, né, que assina esse relatório, o Chris Williamson, ele falou que em outubro a atividade empresarial continuou a crescer num ritmo sólido e que sustenta, tá, o PIB crescer uma taxa anualizada de 2,5%. Então, assim, PMIs continuam apontando para um crescimento de 2,5%. Ora, 2,5% não é nem lending, né? Não dá para dizer nem que tá pousando, não. A economia continua relativamente voando, né? Ô Will, com a economia voando e, claro, com todo o cenário de geopolítico, com toda essa questão da China, se vai, não vai, enfim, a gente está vendo uma série de movimentos dos investidores em busca de proteção, né? Seja o dólar, inclusive com uma alta bastante expressiva em relação à cesta global nos últimos tempos, e ouro também, batendo, renovando e subindo além das máximas, inclusive ao longo dos últimos tempos. Esse cenário tende a se manter com um cenário, né, mais geopolítico, econômico global, demandado por proteção dos investidores? Pois é, o ouro chamou atenção, acho que é o ouro valendo ouro, realmente, né? Não tem como ignorar aí o movimento, a performance. Se você pegar um gráfico da performance semanal aí desde os anos 2000, eu vou usar isso no artigo que a gente publica semanalmente no site da Avenue, na segunda-feira vai no ar. Você vê que o ouro lá na máxima histórica, numa rampa, né, desde os anos 2000, mas mais especificamente, o ano de 2024 caminha para ser o melhor ano para o ouro desde o início desse século atual, ou seja, desde os anos 2000, né, desde 1999. Vários fatores ajudam a sustentar essa alta do ouro, né? É difícil falar até quando que isso vai, ou seja, pode continuar esse movimento,
mas dá para explicar o porquê dessa alta, né? Então, primeiro, a questão dos bancos centrais do mundo, eles têm buscado diversificar a reserva, grande parte das reservas está em dólar, mas parte também está através da compra e estoque desse metal precioso. E aí, nesses últimos 2 anos, por exemplo, né, os bancos centrais compraram mais ouro do que nos últimos 5 anos anteriores. E o que aconteceu nesses últimos 2 anos, você teve a questão, obviamente, a influência, né, dessa compra de banco. Quando você fala bancos centrais, né, parece que é bancos centrais do mundo inteiro. Claro, todos eles compram, mas alguns compram mais do que outros, né? Em especial o Banco Central Russo, né, que teve essas reservas em dólar congelada e aí tem buscado diversificar suas reservas. Obviamente que outros aliados, a Bielorrússia, você fala da China, você fala da Mongólia, você fala de outros países que vêm buscando diversificar suas reservas através da compra de ouro. Além disso, né, na China, quando a gente fala de China, não é só o Banco Central. Os chineses vêm comprando bastante ouro como uma forma de dolarizar seu patrimônio, né? Para lembrar que lá na China não é tão simples assim você investir no exterior. Cada vez mais o governo tem tolhido o acesso a ativos que permitem essa dolarização de uma forma mais, digamos assim, informal, como por exemplo as criptos, que estão bastante restritas lá na China. E você tem uma desaceleração imobiliária acontecendo lá. Então, o sujeito ele tem a opção de investir em quê? Né? Na bolsa chinesa, que teve muita intervenção e que os ativos não andam e que o mundo vem saindo da bolsa de lá. Em imóveis que têm perdido valor e que o risco de uma bolha imobiliária lá. Então, como é que ele consegue proteger patrimônio e reserva em dólar? Através do ouro, né? Então, e aí quando um universo grande de chineses de varejo compram, obviamente que isso ajuda a sustentar o ouro. Fora isso, tem as questões geopolíticas sempre presentes que ajudam a sustentar o ouro, e também aquela questão dos juros americanos, né? Quando eles começam a cair, isso acaba sendo bom, né, para o ouro. Tem 2 ativos que são considerados de segurança, né, tem essa percepção, a Treasury e o ouro. Quando o yield da Treasury ele começa a reduzir, o ouro acaba ganhando atratividade, porque eles são ativos que se assemelham. A Treasury, no entanto, ela paga yield, porque ela tem o risco, entre aspas, americano. E aí, com a questão do déficit fiscal e a questão do risco político, uma forma de você diversificar isso é através do ouro. Então, tudo isso ajuda a sustentar essa tese de alta do ouro que a gente viu até aqui, né? Até onde que vai, aí eu confesso que eu não tenho bola de cristal.